Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a Bíblia como você nunca viu. Hoje, Mateus. Nós temos um pulo grande por causa da Páscoa. Hoje é a Páscoa. Na verdade, foi ontem. Muito bem. Só a título de informação. A Páscoa é uma festa do povo de Israel que foi instituída por Deus como comemoração da libertação do povo que estava cativo no Egito. Então Deus disse a Moisés para dizer ao povo: vocês estão saindo e vocês vão fazer uma refeição especial. Então ele disse que tinha que ser o cordeiro, tinha que ser com ervas amargas, pão não fermentado. E ele disse: esse mês, esse dia que estão saindo aqui do Egito, será para vós o primeiro dia da nova era. A era dos judeus. Tanto é que até hoje eles comemoram a Páscoa sempre na mesma época, no dia 15 do primeiro mês de Nisan. Por que eles comemoram? Para lembrar que eles eram cativos no Egito, e essa comemoração deveria ser feita no 15º dia do primeiro mês. Ou seja, ali começou a história dos judeus, então se instituiu um novo calendário. Porque eu pensava quando era criança, como que deu certo deles fugirem no primeiro mês? Não, eles fugiram num mês qualquer lá, só que aí começaram uma nova era, a era dos judeus. Quando Jesus veio à Terra, se tornou homem como nós, ele viveu várias Páscoas. A gente pode perceber aqui que pelo menos umas 2 ou 3 comemorações de Páscoa. Interessante que a Páscoa não caía em dia fixo. Tanto é que essa Páscoa aqui comemorada, ela foi comemorada na quinta-feira. Sim, vamos ver aqui no texto. Foi comemorada na quinta-feira. Então, quando se diz Jesus se ressuscitou no domingo de Páscoa, não está certo. Essa é uma tradição religiosa. Mas o fato é que a Páscoa caiu na quinta-feira. Tanto é que os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Senhor, aonde quer que preparemos a ceia para a festa da Páscoa? Aí eles foram lá. Vamos tentar ler aqui o texto, tá bom? E vocês vão entender. Hoje é comemorado, é chamado Sexta-feira da Paixão. Eu nasci numa família religiosa, eram os crentes de um lado, os católicos do outro, e mamãe nos levava à missa no domingo, e papai nos levava ao culto à noite. Então vamos aqui tentar colocar tudo em pratos limpos. Primeiro, a Páscoa que comemoramos no Brasil, ou no mundo, porque se você considerar, existe o monopólio da religião mundial. Existe uma religião que monopoliza a cristandade. Tanto é que o Natal é chamado Festa da Cristandade. A Páscoa é chamada Festa da Cristandade. E assim vai. Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa.
Isso é uma falácia. Mas, eu estava ouvindo um sabidinho aí, e ele disse que os romanos, na época da institucionalização da religião, eles mudaram o calendário da Páscoa para não coincidir com a Páscoa dos judeus, né? Porque eles não queriam usar costumes judaizantes. Então, a Páscoa era um evento que caía em qualquer dia da semana, sempre no 15º dia do primeiro mês. Então nós vamos ler e tentar entender. Aliás, hoje eu estou usando uma Bíblia nova. Bíblia nova não, uma nova Bíblia. Eu estou usando uma Bíblia bilíngue. Bíblia na língua portuguesa e Bíblia na língua inglesa, na nova versão internacional. Entendeu? Essa é a nova versão internacional em português e em inglês. Pode olhar aqui, quer ver? A Bíblia, Holy Bible, Bíblia Sagrada. Muito bem. Jesus estava há dias. Jesus estava há dias da sua morte. Jesus estava há dias da sua morte. Pagamento de imposto, banquete. Eu queria achar aqui a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Acabei de achar. The Triumphal Entry, a entrada triunfal. Mateus 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: vão ao povoado que está diante de vocês e logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-no e tragam-no para mim. Se alguém lhe perguntar algo, diga que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Era tradição, nos tempos antigos, que o rei, quando conquistava uma cidade, ou quando retornava para sua cidade, ele entrava montado num jumentinho. Então, essa entrada de Cristo em Jerusalém era uma entrada triunfal, porque mostrava o triunfo do rei Jesus. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta, o jumentinho, e colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam árvores e se espalhavam pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritava: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão então respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Entendeu? É por isso que se instituiu o costume de Domingo de Ramos. Na verdade, isso não é bíblico. Isso não é uma instituição bíblica. Isso é uma instituição religiosa que Roma instituiu depois. Roma, eu digo a Igreja Romana.
essa entrada aqui, se ela aconteceu exatamente uma semana antes da ressurreição de Jesus, como se apregou, da ressurreição não, da Páscoa, então ela deveria ter acontecido na quinta-feira, na quarta-feira anterior, né? Porque a Páscoa foi na quinta-feira. Então vamos lá. Quando Jesus entrou em Jerusalém, já li isso aqui. Aí Jesus purificou o templo, expulsou dali os vendedores. Muito bem. Foi falado isso, capítulo 21, Mateus 21. Agora vamos para o Mateus 22. Jesus conta a parábola do banquete de casamento. Mateus 22, 23 fala da ressurreição. Naquele mesmo dia, os saduceus que dizem não há ressurreição aproximaram-se dele com a seguinte pergunta: Moisés disse que se um homem morrer sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendentes. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. Então o seu irmão casou com ele, que também morreu sem filhos. E foi. No final, a mulher se casou com 7 homens. A pergunta que se faz é: no céu, quem será o esposo dessa mulher? Olha que pegadinha terrível, não é? Conheço a história de uma mulher que, quando chorava o seu segundo marido, desculpa, tudo me distrai. Que quando ela chorava a morte de seu segundo marido, alguém, para consolá-la, o pastor, falou assim: irmãzinha, fica tranquila, você ainda é jovem. Você ainda vai achar um homem bondoso, bonito, simpático, para que se case. A moça olhou assim, chorando, e disse: ah, meu Deus, o que eu vou fazer no céu com tanto marido? Então o pastor explicou essa passagem para ela. Não se preocupe, você pode casar com 10 maridos aqui. No céu é diferente a convivência. Então Jesus disse: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e muito menos o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam e nem são dadas em casamento. Não haverá casamento no céu. Nós vamos para o céu, mas a vida lá será diferente. Mas são como os anjos do céu. Os anjos não se casam, não se reproduzem. Então no céu não haverá esposo e esposa, não. Não sei como isso, vai ser um mistério. Mas o fato é que casamento foi um arranjo que Deus criou para povoar a terra. E quanto à ressurreição dos mortos, disse Jesus: vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Então, ele não é Deus de mortos, mas de vivo. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com seu ensino. O Senhor Jesus ensinava como quem tinha autoridade. Ainda no 22, um senhor lá da lei pergunta: qual é o maior mandamento? Então, Jesus disse: o maior é ame a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração. É o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a esse: ama ao próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Alguns para justificar
a desobediência, a rebeldia, dizem: tá vendo? Não precisamos guardar os mandamentos, 10, só basta 2. Toloito. Jesus fez uma síntese dos mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ele resumiu os 5 primeiros mandamentos. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ele resumiu os outros 5. Entendeu? Entendeu agora? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque disso depende toda a lei, tudo que Moisés escreveu e tudo que os profetas disseram. Muito bem, já estamos agora no capítulo 23. Jesus condena a hipocrisia. Capítulo 24, esse é importante demais, porque o capítulo 24 de Mateus fala sobre o grande dia e a hora da vinda de Jesus. Nós não vamos falar dele agora, porque é muito importante e merece um capítulo só para ele. Capítulo 25, as 10 virgens. Para dizer que essas moças estavam aguardando o noivo. Naquela época, o noivo ia à casa da noiva e contratava casamento e dizia assim para a família, para o pai: no dia X eu virei para casar com a sua filha. Só que ele não falava que hora chegava. Ele podia chegar de manhã às 7, ou podia chegar às 8, às 10, ao meio-dia. Esse noivo aqui resolveu chegar só à meia-noite. Era meia-noite. Não é? Então, provavelmente, olha que engraçado, agora que está me vindo à cabeça. Se eu estiver errado, alguém me corrige aí. Diz o texto que à meia-noite alguém gritou: eis o noivo. Olha que interessante. Essa parábola está relacionada com a volta de Jesus. O noivo é Jesus. A noiva é a igreja. As virgens são todos os salvos que se contentam em participar das bodas do Cordeiro. Aqui o sinal foi dado à meia-noite. Olha que interessante. A meia-noite não é a última hora do dia. É a primeira hora do dia. Então, quer dizer que ele não chegou a 0 hora do dia combinado. Não. Ele chegou à meia-noite. Ou seja, a 24ª hora do dia combinado. Na última hora ele chegou. Então vamos imaginar como eles. Naquela época, o dia era separado de pôr do sol a pôr do sol. Então, anoitecia o dia dele chegar e todas as noivas foram se preparar, porque o noivo poderia chegar a qualquer hora. Então, eles deveriam passar a noite toda em vigília. Então, algumas noivas prepararam óleo extra. Além da lamparina, elas tiveram um vidro de óleo extra. E a metade das noivas pegaram só óleo, acreditando que o noivo não ia demorar tanto. Aconteceu que o noivo demorou. Encontrar esse... À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo vem! Saiam para encontrá-lo! Então, essa meia-noite aqui, se o dia começava às 6, era 6 horas depois.
7, 8, 9, 10, 11, 12. Era meia-noite mesmo. Só que era meia-noite do primeiro dia, porque o dia se contava da noite e depois o dia. Então o noivo chegou 6 horas. Às 6 horas do dia combinado. O noivo não demorou. Olha que interessante. Interessante. Porque ele poderia ter chegado às 6 da tarde, à meia-noite como chegou, poderia ter chegado de madrugada, poderia ter chegado às 6 da manhã, quando o sol já estava esquentando, e poderia ter chegado até às 5h59 da tarde, que ainda seria o dia combinado. Que legal, né? Fiquei contente agora em saber que Jesus não vai demorar, ele vai chegar antes. Chegar à meia-noite. Meia-noite é no primeiro quarto do dia ele vai chegar. Amém. Muito bem, 26, a conspiração contra Jesus. Tendo dito essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. O Filho do Homem será crucificado na Páscoa, a 2 dias da Páscoa. Naquela ocasião, os chefes sacerdotes e líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. Juntos planejavam prender Jesus à traição e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre os povos. Não durante a festa. A festa de Páscoa foi feita na quinta-feira. Jesus comeu a Páscoa com seus discípulos na quinta-feira à tarde, nas primeiras horas do dia de Páscoa. E aí à noite, ele foi preso, julgado e condenado. Então ele foi morto no dia seguinte da Páscoa. É isso mesmo? Me corregem aí se eu estiver errado. E aqui fala da unção em Betânia, não é? Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que tanto desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro seria dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando essa pobre mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre mim, ela o fez a fim de preparar para o sepultamento. Olha, ela embalsamou Jesus. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde esse evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Olha que gostoso. Essa mulher comprou o perfume mais caro que tinha na ocasião. Um perfume francês. Foi lá e lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, secou os pés de Jesus com seus cabelos e deitou nele esse perfume. A casa inteira se encheu de cheiro, de alegria.
Em vez de eles ficarem alegres com a moça, eles não. Eles ficaram tristes, falando, por que não se gastou para os pobres? Poderiam ter dito também isso para Davi. Por que não pegou seus 100 toneladas de ouro e não entregou para os pobres? Deus poderia ter falado a mesma coisa. Vocês sempre terão os pobres. Mas lembre-se, eu sou o vosso único Deus. Tudo que for feito em honra de mim, será lembrado em honra de vós. Olha que gostoso. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, dirigindo-se ao chefe dos sacerdotes, e lhes perguntou, o que me darão se eu entregar vocês a Jesus? Se eu o entregar a vocês? E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. E qual foi a oportunidade? Na ceia da Páscoa. A primeira Santa Ceia instituída por Jesus. Hoje o cristão não precisa se preocupar muito com a Páscoa. Ele precisa se preocupar bastante com a ceia instituída por Jesus na Páscoa. Ele disse, a partir de agora, sempre que vocês se reunirem em meu nome, comerão esse pão, beberão esse vinho, porque esse pão simboliza meu corpo, esse vinho simboliza meu sangue. No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos dirigiram-se e lhe perguntaram, onde querem que preparemos a refeição da Páscoa? Está vendo? No primeiro dia, ou seja, aqui deveria ser o 15º dia do primeiro mês, Nisan. Ele respondeu dizendo que entrassem, procurassem um certo homem e lhe dissesse, o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como os havia instruído e prepararam ali a Páscoa. Está entendendo? A Páscoa foi comemorada na quinta-feira à noite, ao pôr do sol, quando começou o primeiro dia do 15º dia do primeiro mês. Coloquem em tenência. Comecem a estudar a sua Bíblia, de modo a entender as nuances do Evangelho. Porque senão você vai virar Maria, vai com as outras. Sim. Maria vai com as outras, quer dizer, uma pessoa que não tem discernimento próprio, faz porque todo mundo faz. Então, não existe domingo de Ramos, não existe domingo de Páscoa. Até existe, mas é uma vez a cada... Porque é uma festa móvel, ela acontece em dias diferentes cada ano. É igual ao seu aniversário. Ele acontece no domingo, mas uma vez a cada 7 ciclos. Ao anoitecer, e não vamos esquecer que nós estamos falando da quinta-feira. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Enquanto estavam comendo, ele disse, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer, um após outro, com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus, aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito, a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Uau! Isso aqui me faz lembrar da história de Esther. Esther estava com medo de ir até o rei pedir clemência pelo povo que estava jurado de morte.
seu tio Mordecai falou assim: Esther, se você não se levantar em defesa do povo, o Senhor do céu vai dar um outro jeito e salvará o povo. Mas você e sua família será destruída. Vai saber que o Senhor não te colocou nessa posição justamente para este momento, para essa intercessão. Então aqui Jesus disse: aquele que me traiu, melhor seria não fosse nascido. Ou seja, Judas Iscariote não foi predestinado a trair Jesus. Ele o fez porque quis. Jesus não o identificou porque o determinou, porque sabia que seria. Não fosse Judas, seria outra pessoa. Porque o Deus do céu está no controle, no comando de tudo. Então Judas, que havia de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Seu traíra. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Em outro evangelho ele diz: façam isso em memória de mim. Essa instituição da Santa Ceia, ela é para os cristãos um substituto, aspas, da Páscoa. Entendem? Então hoje nós devemos comemorar a Santa Ceia, sempre para fazer um concerto com Deus e relembrarmos que Ele é a nossa Páscoa, a nossa libertação. Porque assim como a Páscoa simbolizava a libertação do povo hebreu do Egito, a ceia do Senhor simboliza a nossa libertação do pecado. Então, o símbolo de libertação hoje, o símbolo de Páscoa hoje, é a Santa Ceia. Muito bem, já estamos no capítulo 26, Jesus é preso. Jesus disse que Pedro ia trair ele. Pedro falou: não, Senhor, nunca vou te negar. Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E aí, nessa noite de quinta-feira, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então Jesus disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e velem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os entregou e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Perguntou Pedro a Pedro. Vigiem, orem para que não caiam em tentação.
O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu tenho desenvolvido o hábito de orar toda manhã. Desde 2007 eu tenho feito isso. Claro, a gente comete, né, houve intercorrências, mas nós devemos procurar a Deus, orar a Deus, todo dia. Retirou outra vez para orar e disse: meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se então a sua vontade. Quando voltou de novo, encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras: Pai, afaste de mim esse cálice. Se não for possível, Pai, fortaleça-me para que eu beba. Pai, afaste de mim esse cálice. Pai, afaste de mim este cálice. Pai, afaste de mim este cálice de vinho tinto de sangue. É uma música gostosa, eu nem lembro quem canta, mas é muito gostosa. Depois talvez eu vá ouvir. Muito bem, chegamos no capítulo 27, o suicídio de Judas, o traidor. De manhã cedo, todos os chefes e sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Está entendendo aqui? Jesus foi preso no Monte Getsemane lá pela meia-noite. Foi preso, julgado e condenado à noite. Eles amarraram ele e condenaram. E levaram e entregaram a Pilatos. Porque a eles não cabia dar sentença de morte. Então Jesus foi julgado de novo por Pilatos, agora sim, durante o dia. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso, devolveu ao chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. Sim, sempre que você trair seu amigo inocente, você está pecando. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e se enforcou. Bom dia, cavaleiro. Bom dia. Foi e se enforcou. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro. Olha que engraçado. A nossa lei proíbe usar o dinheiro que foi preço do sangue para coisa sagrada. Por isso não podemos colocar na oferta do templo. Mas a lei não proíbe matar. Eles mataram, estava com o sangue de Jesus na mão deles. Seus safados, ordinários, víboras. Então eles compraram e o tornaram um cemitério de estrangeiros. Por isso, ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Hoje daquela época, 2000 atrás. Então se cumpriu o que se fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Ainda aqui no capítulo 27, Jesus está diante de Pilatos. Jesus foi posto diante do governador e esse lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu o dizes. Tu o dizes quer dizer sim, é como você está dizendo.
Acusado pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Sabe, isso é uma lição para nós. A gente não deve responder a falsas acusações, porque quando você vai se defender de uma falsa acusação, você está dando força ao seu acusador. Dá vontade de meter a mão na cara, mas não podemos. Fala assim, ó. Que o Senhor te repreenda, Satanás. Então Pilatos disse a Jesus: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali havia reunido: qual desses vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus? Tinha um ladrão e um inocente preso. Pilatos, na sua inocência, achou que o povo fosse coerente e perguntou: querem que eu solte Barrabás ou querem que eu solte Jesus? Claro, qualquer nécio diria: solte Jesus. Barrabás é um homicida, estuprador, ladrão, roubou os cofres públicos, roubou a Petrobras, foi condenado por ter feito isso. As empresas foram, como é que fala? Depredadas, não, delapidadas. Então quem que você quer que eu solte? Pilatos, na inocência, achou que ele... Pilatos sabia que Jesus não tinha crime algum. Pilatos sabia que se tratava de uma conspiração religiosa, que os judeus estavam matando a Cristo, porque Cristo disse que era rei dos judeus. Cristo disse: antes de Moisés, eu sou. Então ele estava sendo condenado por ter se identificado com Deus. Sim. Quem querem que eu solte? Cristo ou Barrabás? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou essa mensagem: não se envolva com o sangue desse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Deus avisou a mulher do ordinário Pilatos. Mas o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Essa mesma multidão que entrara com Jesus em Jerusalém, que cortara ramos de palmeira, galho de árvores, e colocaram Jesus na festa que hoje chamam Domingo de Ramos, que não foi domingo, a mesma multidão que gritou: bendito seja o Filho que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas, a mesma multidão endiabrada agora, gritou: solte Barrabás. Mas o que eu vou fazer com esse Cristo chamado justo? Crucifica-o. Por isso, nós precisamos ter medo de multidões. A multidão, ela faz o que o calor da hora mandar. O calor da hora mandou louvar a Deus, todos louvaram. O calor da hora mandou matar Jesus, todos gritaram: crucifica-o. É isso. Então Jesus perguntou: quem quer que eu solte? Então solte Barrabás.
Mas que farei com Jesus, chamado Cristo justo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais alto: não importa, crucifica-o. O diabo estava instigando eles. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue desse homem. Estou inocente do sangue desse justo. A responsabilidade é de vocês. Aí o povo gritou: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Lembre-se, é a festa da Páscoa. Todo judeu estava ali gritando isso. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. É isso que aconteceu. O sangue de Jesus caiu sobre nós e sobre nossos filhos. Por isso, resta-nos nos render à cruz e falar: Senhor, perdão, porque são os nossos pecados que te pregam na cruz. O Senhor é a nossa Páscoa e nós respondemos isso com morte. Enquanto o Senhor nos liberta do Egito, do pecado, nós o matamos, nós o pregamos na cruz. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Sim, nós, eu e você, somos os filhos cujo sangue de Cristo está caindo sobre nós. Essa maldição que o povo de Israel gritou em uníssono está mais viva do que nunca hoje. A maldição da cruz está sobre nós. O sangue do inocente está sobre nós. Nós precisamos reconhecer isso e pedir ao Senhor do céu: perdoa-nos, aceite-nos como seu filho. Nós nos arrependemos de tê-lo pregado na cruz, porque são os nossos pecados que o prenderam na cruz. Então, Pilatos, a contragosto, soltou-lhes Barrabás. E, como era de praxe, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Açoitar era coisa muito terrível. Eles açoitavam com um chicote feito de... não lembro. Era uma cordinha assim, ó. Estou puxando uma cordinha que está aqui presa. Era uma cordinha como essa aqui. E na ponta, tá vendo? Tem esse nozinho aqui, ó. Não era só o nozinho. Eles colocavam arames, grampos. Quando batia no lombo da pessoa condenada, esses grampos entravam no corpo da pessoa e puxava pedaços de carne. Jesus ficou em sangue vivo. O condenado de cruz ficava em sangue vivo. Os soldados zombam de Jesus. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório, reuniram toda a tropa ao seu redor, tiraram-lhe as vestes e puseram-lhe um manto vermelho, fizeram a coroa de espinho, colocaram em sua cabeça, puseram a vara em sua mão direita e se ajoelhando diante dele, zombavam. Salve, rei dos judeus! Cuspiram nele. Tirando-lhe a vara, batiam com ela na cabeça dele. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificar.
Ainda continuando nossa meditação, 27:32. Ao saírem, eles já estavam indo para a crucificação. Jesus foi preso na quinta-feira à noite, quinta-feira de Páscoa. Ele comemorou a Páscoa à noite com os seus irmãos e foi para o monte orar, como de costume, e ali foi preso. Ele ficou sendo julgado a noite toda. De manhã foi julgado por Pilatos. Isso era o quê? Talvez 9 da manhã. Lá pelo meio-dia ele foi crucificado. Imagina o sofrimento desse homem Deus. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz, porque Jesus não aguentava. Jesus estava debilitado. Chegaram, imagina você, Jesus tinha levado umas 3 surras daquela de chicote. Levaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tiraram sortes e, sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram escrito acusações feitas contra eles. Olha a acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Sim, essa foi a acusação. Ele morreu porque se disse Jesus, eu sou o rei dos judeus, eu sou. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam insultos, balançando a cabeça, dizendo: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salva-se, desça da cruz, se é filho de Deus. Da mesma forma, o chefe dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, e é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Igualmente insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Está vendo aqui, ó, quem está falando essas coisas não é o povo, são os líderes. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, estavam todos ali mofando de Jesus. Os 2 presos na cruz, crucificados com ele, que eram amigos de Barrabás, que morreriam com Barrabás, também deveriam ser estupradores, roubadores, devem ter roubado milhões da Petrobras. Estavam ali, crucificados com ele. Então, houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Do meio-dia, quando Jesus foi pregado na cruz. De uma sexta-feira. Hoje é sexta-feira, que eles chamam de santa, mas não tem nada de santo. Hoje é uma sexta-feira ordinária. A sexta-feira que viu a morte do nosso mestre Jesus. Ele foi pregado na cruz ao meio-dia. E houve treva até as 3 da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, eu estou lendo na versão internacional. Isso é bom porque já está tudo mastigado. Para a leitura é uma ótima Bíblia, tá bom? Mas se você quer estudar a Bíblia, prefira aquelas versões mais tradicionais. Porque essa nova versão internacional está toda batizada, se é que você me entende. Jesus bradou em alta voz, isso já era às 3 horas. Não, um pouco antes. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma
esponja, embebeu-a em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no. Vejamos se Elias vem salvá-lo. Porque alguns imaginavam que ele estava pedindo socorro a Elias. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Jesus morreu. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros. A terra tremeu. O santuário, a cortina do santuário se rasgou lá de cima até para baixo. Era a hora do sacrifício da tarde, às 3 horas. O cordeirinho provavelmente fugiu da mão do sacerdote. O templo do Santíssimo, o véu do tabernáculo se rasgou, do templo se rasgou. E aí, o Santíssimo ficou despido. A arca da aliança, fugiu aqui, propiciatório. Não vou tentar falar porque agora não vai dar. Ficou visível a arca, cuja tampa era adornada por 2 anjos, assim, ó. Eles colocavam as asas para proteger a arca. Era visível, significando o quê? Acabou o tempo de sacrifício. Não se deve mais oferecer sacrifícios a Deus, nem boi, nem cordeiro, nem pombinho, nada. O sacrifício a Deus foi oferecido de uma vez por todas. Jesus é o sacrifício. Cuidado com os rituais que você pode estar seguindo inocentemente. Nós não devemos... Oi, tudo bem? Bom dia, feliz feriado. Nós não devemos seguir como a Maria vai com as outras. Eu sou José, vai com os outros. Não precisamos fazer isso. Precisamos usar o cérebro. Nós temos cérebro para usar. Não vamos endeusar a cruz. A cruz não tem poder nenhum. Não é a cruz que salva, a cruz mata. Quem salva é Jesus, é o sangue corrido da cruz. É esse sangue que o povo disse que caia sobre nós e sobre nossos filhos. Amém, que caia sobre nós. Mas que ele caia não como maldição, que ele caia como salvação para nos lavar dos pecados. O povo judeu, o povo de Israel, naquela época, teve o seu destino apartado de Cristo. Os líderes judeus rejeitaram Cristo como Messias e disseram que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos como maldição. E eu, como filho de Deus, hoje imploro: Senhor, tenha misericórdia. Que esse sangue, que essa praga seja tornada em bênção. Que esse sangue de Cristo que vai escorrer sobre nós nos lave, nos purifique do pecado. Que esse sangue nos salve para a vida eterna. Que nós fujamos dos rituais que perpetuam a cruz. Nós não queremos isso. A gente canta sobre a cruz, mas nós precisamos entender que isso é símbolo. O que salva é o sangue de Jesus vivo em nós. Fujamos dos rituais. Ser religioso não significa ser cristão. Você pode estar sendo religioso, mas você pode não estar sendo cristão. A começar por esse ritual de Páscoa.
comemorado sempre num dia fixo, comemorado com chocolate, ovo e não sei o que mais. Fuja disso. Fuja do lado comercial. Mateus 27, 45. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Depois Jesus bradou em alta voz e disse: Senhor, na tua mão entrego o meu espírito. Receba-me. Aceita, Pai, o meu sacrifício. E Jesus se entregou de uma vez por todas para nos salvar. Não existe mais sacerdote para fazer intercessão por você e por mim, a não ser o sumo sacerdote, Jesus. Você precisa respeitar seus líderes religiosos, seu pastor, seu padre, seu ministro, não sei, seu presbítero. Mas lembre-se, ele é comedor de feijão igual você e eu. Ele é tão comum quanto você e eu. Ele também precisa de salvação de Cristo. Então interceda por ele, mas não o idolatre. Naquele momento, o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Gente, Mateus 27, 52. A volta de Jesus aconteceu imediatamente. Eu estou ilustrando aqui, tá? Imediatamente após a morte de Jesus. Olha, os sepulcros, naquele momento, o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E eles saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Cidade santa aqui é Jerusalém. Eles ressuscitados apareceram a muitos, muitos os viram. Baseado nesse texto aqui, eu acredito que um desses mortos preciosos que ressuscitaram, isso é crença minha, não é da minha igreja, eu cheguei a esse entendimento por mim mesmo. Um dia eu vou falar sobre isso aqui, tá bom? Um desses mortos preciosos que ressuscitaram foi João Batista. Sim. Aquele que Herodes tirou a cabeça dele lá. E as pessoas lamentaram: como você matou o seu discípulo? E eu estou vendo ele ressuscitar aqui. Louvado seja Deus, amém. Quando o centurião e os que com ele vigiavam viram o terremoto e tudo que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram. O centurião, lembremos, não é judeu, eles são romanos, são os líderes romanos, os soldados romanos. O incircunciso se converte e o circuncidado se perde. Ele disse: verdadeiramente, este era o Filho de Deus.
Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, lembre-se, sexta-feira, chegou um homem rico de Arimateia chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o colocou no sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali em frente da sepultura. No dia seguinte, isto é, já no sábado, os chefes dos sacerdotes e fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venha os seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Tá bom, leve um destacamento. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro e, além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram uma pedra. Ou seja, a má intenção dos sacerdotes acabaram dando poder ao ato da ressurreição. Por quê? Existia uma guarda romana lá preservando o corpo. Então, impossível de roubar. Graças a Deus. Jesus ressuscitou. Aleluia. A ressurreição. Depois do sábado, ou seja, terminado o sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Isso era amanhã do domingo já, não é? E elas viram que o sepulcro estava vazio. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo, sei que vocês estão aqui procurando o que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como foi dito. Venham ver o lugar onde jazia. Então, vão depressa e diga aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo diante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem, eu já o avisei. As mulheres saíram depressa e foram avisar, amedrontadas e cheias de alegria. Foram correndo e falaram aos discípulos. De repente, Jesus encontrou a mulher e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram os pés e o adoraram. Então Jesus disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes que... Eles contaram que alguém veio à noite enquanto nós dormimos. Tá bom? Eu acho que eu vou parar por aqui. Afinal, nós já extrapolamos o tempo limite. O interessante é que Jesus ressuscitou nas primeiras horas do domingo, da parte clara do dia, e houve testemunhas. A guarda pretoriana, os romanos estavam lá.
Não há dúvida, ele ressuscitou. Só que atentem, meus irmãos amados, ele não ressuscitou no domingo de Páscoa, não existe isso. Ele ressuscitou no domingo comum. Lembra, a Páscoa tinha acontecido na quinta-feira. Evitem acompanhar cortejo fúnebre, festejando Cristo morto, porque isso não tem valia nenhuma. O que vale é o Cristo vivo, é o sangue derramado sobre nós e nos limpando. Como diz a profecia, Jesus é a rocha viva. Aqueles que caírem sobre ela serão convertidos. Aqueles sobre quem ela cair serão esmagados. A maldição dos judeus está sobre nós. Caia sobre nós o sangue dele e sobre nossos filhos. Mas que caia não para nos condenar, mas para nos converter. Esqueça da Páscoa. Comece a pensar na ceia do Senhor como símbolo cristão de livramento. A Páscoa é um evento histórico. Precisamos observar, sim ou não. Não há perigo em observar. A Páscoa é um evento histórico. Muito mais que o Natal, que é totalmente fantasioso. Mas o importante da Páscoa não é a Páscoa. É a Santa Ceia que Jesus instituiu na Páscoa. E nós podemos comemorar a Santa Ceia em qualquer momento do ano. Que o vigia das pessoas te abençoe, te guarde. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas te dê paz com a liberdade. Amém.